Meus irmãos, a paz do Senhor a todos da igreja, os que vão ouvir. Quem vos fala é o irmão Sidney, passando aqui para deixar uma mensagem rápida. Gostaria de falar um pouco nesta manhã a respeito do batismo nas águas, né? É uma coisa muito importante. Nós aprendemos no longo da nossa conversão que o batismo em si ele não salva, né? Mas o salvo, ele crê no batismo. Todo aquele que é salvo, todo aquele que é liberto, todo aquele que aceita Jesus, ele, a partir do momento que ele aceitou Jesus, ele já tem, cria nele o desejo, né, de se cumprir a palavra de Deus, porque é uma ordenança de Cristo, né? Cristo que ordenou aos discípulos, dizendo: vocês vão e batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo nas águas, que nós chamamos de batismo, João Batista batizou, o próprio Jesus foi batizado, embora ele sendo o próprio Deus, ele fez questão de se cumprir a palavra nele também, que ele é a própria palavra e cumpriu-se a palavra nele. Então eu passo aqui nesta manhã para falar rapidamente sobre isso. A igreja de Cristo na Terra, ela tem que ter esse desejo, né? Nós como cristãos, nós temos que ensinar o nosso povo na igreja a respeito do batismo nas águas, né? Porque tem muitas pessoas que pensam assim: eu não vou me batizar não, porque a partir do momento que eu me batizar, eu não vou poder pecar mais. Então ele tem a ideia que enquanto ele não se batiza, ele pode pecar. E isso não é normal para um cristão, crente, né? Uma pessoa que estuda Jesus, ele já tem que ter a prática do abandono, de abandonar o pecado, né? Ele tem que saber que a partir do momento que ele aceitou Jesus, se confessou, ele já fala assim: não, eu não vou pecar, porque não é porque eu não quero pecar, é porque eu preciso evitar, porque o pecado, diz a Bíblia, que ele está à porta a todo momento, né? Mas em todo momento também o Espírito Santo está nos convencendo da nossa conversão. Então esse assunto é um assunto muito importante, né? Nós como igreja precisamos incentivar as pessoas que estão conosco ao batismo nas águas, né? Primeiro se aceita Jesus, reconhecendo o seu pecado, que ele precisa abandonar, e depois ele é batizado nas águas para a remissão dos pecados, porque Jesus, quando ele morreu, a sua morte na cruz do Calvário nos deu acesso à salvação. Então nós também temos que sepultar o nosso velho homem através do batismo pela imersão, batismo nas águas, né? Por imersão tem que imergir a pessoa, né, nas águas e trazê-la novamente. Isso é o batismo. E outra coisa também, batismo não é para criança, né? Criança não precisa ser batizada. A criança ela pode ter nascido no pecado, mas ela não tem pecado. Que engraçado, né? Porque é o pecado original, o pecado de Adão. O pecado de Adão estava em todos nós e está ainda. Porque se nós não vigiarmos, nós damos lugar para o pecado. É por isso que nós aceitamos Jesus, estamos dia a dia sendo convertidos pela palavra para não pecarmos mais. Então eu passo aqui rapidamente para dizer para os irmãos, para que nós, ministros, obreiros da casa do Senhor, vamos incentivar, né, pregar a palavra, fazer novos discípulos. O que está hoje em dia, eu, na minha visão, o batismo ele é mais matemático, né? Eu vejo igrejas por aí que batizam de qualquer jeito, né? Não tem um discipulado, não tem orientação, porque tem que esclarecer o que é o batismo. O batismo é o abandono definitivo do pecado. Mas eu não vou pecar mais? Lógico que nós somos sujeitos a pecado todo dia, mas o Espírito Santo é o que nos convence a não pecar. Seja qual for o pecado que nós vamos cometer, porque isso não está automaticamente no nosso controle. Sujeitamos. Quando nós sujeitamos a Deus, nós resistimos o diabo e ele foge, porque o diabo que é o precursor de fazer a pessoa pecar. Mas graças a Deus, nessa manhã, Deus tem nos esclarecido, falado ao nosso coração, e para nós orientarmos a igreja nesse modo. Então, nós ministros, os obreiros da casa do Senhor, vamos discipular, vamos orientar, vamos levar pessoas ao batismo nas águas, consciente do que ela está fazendo. Se possível, ela confessar com a sua própria boca por que ela está se batizando, né? Existem aí 3 pilares do batismo, que é a pessoa ter a consciência por que ela está fazendo aquele ato e por que ela precisa fazer aquele ato e para que ela está fazendo o ato. Então são 3 pilares: por quê, para quê e o quê. Ou o quê, para quê e por quê, né? Então ela tem que ter essa definição. Eu, quando aceitei Jesus, eu fugi muito do batismo, porque eu tinha essa ideia também. Não, a hora que eu me batizar, eu preciso ter compromisso com Deus. Na verdade, eu tenho que ter compromisso com Deus todos os dias, até mesmo antes de batizar. Mas graças a Deus isso aí caiu por terra. Hoje eu tenho convicção do meu batismo, por que eu me batizei e por que eu deixei cumprir a palavra, porque foi ordenança do próprio Jesus, que é o batismo, e a Santa Ceia do Senhor é ordenança. Então, só aquele que é batizado pode tomar a Santa Ceia hoje nos nossos dias? Porque senão como é que pode? A Bíblia diz que aquele que é salvo, ele crê no batismo. Então que nesta manhã eu deixo essa palavra de reflexão para nós, para que possamos orientar o nosso povo da maneira correta, para que eles também possam gerar pessoas que tenham a mesma visão. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que essa palavra sobre o batismo possa ficar nos nossos corações. Se alguém tiver alguma dúvida, no livro de Romanos vai falar sobre isso. De 1 João, epístola de 1 João, vai falar também que se nós dissermos que não cometemos pecado, nós mentimos, porque o pecado está à nossa porta todo dia. Mas o que nós temos que fazer é rejeitar. E através do batismo, lavagem nas águas, nós ali estamos sepultando o velho homem e renascendo para Cristo. Amém? Que Deus abençoe e fica com essa palavra em nome de Jesus.